Glória a Deus. Jesus está voltando, né, irmãos? E o escritor aos Hebreus diz, capítulo 2, versículo 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para a tão grande salvação? Parte A do versículo. E eu espero muito de coração que a igreja, depois de passar tudo isso, a igreja no geral se volte para o que realmente importa no Evangelho, que são as almas, salvação de vidas, que nós venhamos sair de dentro das quatro paredes e levar o Evangelho a todos aqueles que necessitam, porque uma coisa nós sabemos e temos entendido durante todo esse tempo, que Jesus se aproxima de voltar para buscar a sua igreja e ele tem urgência na salvação de almas. Irmão Igor Matoso, preletor da noite, já está com a oportunidade. Glória. Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Cada irmão que aqui está participando deste culto. E cada irmão também que está nos assistindo. Porque Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração e para nós aplicarmos em nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Livro de João, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 17 ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, glória ao teu santo e poderoso nome, a qual venha trazer pela tua palavra e o teu Santo Espírito o entendimento em todo ouvinte. Fala, Senhor, da glória através da tua palavra, e que o teu Santo Espírito visite cada um que vai ouvir esta mensagem, e venha, Senhor, da glória pelo teu Santo Espírito ser sensível, Senhor, a colocar em prática os teus ensinamentos, porque aqueles que colocam em prática os teus ensinamentos é comparado a um homem prudente, Senhor, que edificou a casa sobre a rocha. E ali, quando veio a dificuldade, quando veio a tempestade, ela permaneceu firme, porque estava alicerçada na rocha. Por isso Deus trabalha no nosso interior, para que a gente compreenda a tua palavra e viva ela como a tua vontade, em nome de Jesus, amém. É um texto bem conhecido, bem citado, bem aplicado em evangelismo. Mas Jesus está agora conversando e ensinando não ao homem comum. Ele não está ensinando neste momento, a qual João escreve, a um pescador. Ele não está escrevendo neste momento a um cobrador de impostos. Ele não está tentando trazer sabedoria para ter disseções de pensamento, não. Jesus, ele está conversando com o príncipe dos judeus, um homem a qual era mestre em ensinamento, ao ponto de muitos deles se achar que não precisava aprender mais nada sobre as Escrituras. E este homem conhecido, chamado Nicodemos, a qual Jesus conversa nesse capítulo 3, Jesus traz uma coisa simples, com poucas palavras, mas que confronta a maneira de vista dos judeus. Ele chega para Jesus não fazendo pergunta, ele chega para Jesus não desafiando, mas ele chega para Jesus elogiando Jesus, dizendo: bom mestre, bem sabemos que tu és
mestre vindo de Deus, porque só estando com Deus, só Deus sendo contigo para fazer essas coisas. Muitos têm procurado crer em Jesus pelo que tem visto acontecer. E Jesus, ele traz com seus ensinamentos para que a gente venha crer, não pelo que nós começamos a enxergar ou pelos sinais que acontecem. Jesus, ele quer que a gente creia de todo o nosso coração, mas pelo ouvir a sua palavra, a qual Paulo, escrevendo a Romanos, ele define e ele explica que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então esta é a maior luta que passamos na geração que vivemos do século 21, porque muitas coisas têm se ouvido e muitas delas são mentiras, são para o ego dos homens, e isto tem prejudicado a fé de muitos. Por isso que surge a apostasia e muitos se desviam da verdade. Mas quando Jesus se encontra para Nicodemos, ele tem uma pressa de ir diretamente ao assunto sério. O assunto sério não é o lhe ensinar tudo o que você precisa. O assunto sério não é o trazer o que você quer ouvir. O assunto sério é que existe um céu e não é de qualquer forma que entra lá. O assunto sério é que existe uma eternidade e é para todos, mas nem todos vão herdar a eternidade. Então Jesus, ele especifica um assunto direto, mesmo sabendo que não é fácil o homem entender com seus próprios pensamentos e linha de raciocínio. Cada um de nós temos uma linha de raciocínio, mas isso não identifica ou quer dizer que vem encobrir a verdade, porque a verdade, ela confronta o nosso ser para nos levar a uma transformação. Então quando Jesus se encontra com Nicodemos, ele tanto define uma eternidade, ele tanto apresenta que não é de qualquer forma que entra, como também ele apresenta uma transformação de vida. Ele não apresenta característica para que alguém mude pela metade. Ele não apresenta para Nicodemos algumas coisas perfeitas para que ele venha viver. Não. Jesus apresenta um novo nascimento, para que a pessoa venha ser uma nova criatura, para que a pessoa venha ter outra maneira de ver, outra maneira de sentir, outra maneira de pensar, outra maneira de viver. Porque quando o homem chega a um conhecimento extremo, ele acha que ninguém mais pode trazer para ele conhecimento a qual ele não venha saber. E aí é onde muitos caminham para o inferno, porque muitos falsos ensinamentos já surgiram. Quando Salomão, ele vai escrever Eclesiastes capítulo 7 versículo 8, ele diz que é melhor o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Quando Nicodemos se aproxima de Jesus, ele diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Com poucas palavras ele confronta o ensinamento de uma vida toda de um mestre. Com poucas palavras ele confronta o caráter de uma pessoa. Porque muitos não se aproximam de Jesus porque eles vão enxergar em si as suas obras, eles vão enxergar em si os pecados. E o pecado, ele não é manifesto somente na atitude. O pecado, ele é também nos nossos pensamentos manifestado. Jesus Cristo ensinando, ele disse que só bastava pensar, já cometia o adultério. Então quando alguém se aproxima de Jesus, ele é a luz que resplandece em nossa vida, aonde está precisando de uma mudança. E quando Nicodemos ouve aquilo, o seu coração, o seu entendimento fica torquenejando em pensamento, querendo chegar a uma conclusão. É por isso que existem debates de religiões, da onde homens e mulheres que estudam não chegam a lugar nenhum, mas altamente se desgastam, querendo chegar a uma conclusão e uma linha de raciocínio que não podem chegar, porque é inexplicável o plano de Deus. Não tem como ser compreendido com a mente humana, mas tem como ser compreendido e crendo pela revelação do Espírito Santo no vosso entendimento, a qual Paulo escrevendo, ele diz: sejai-vos renovado pelo entendimento de Cristo.
Então quando Nicodemos é confrontado, ele fica pensando, querendo analisar, porque isso é um comportamento de mestre, querer chegar a uma conclusão. Não importa se vai ter vacina para doenças incuráveis, não importa se vai ter cadeiras de rodas para milhares de pessoas que não andam. O que importa é que um dia esta carne vai padecer na terra, e quando ela padecer na terra, vai ter um prestar de conta com o Criador de todas as coisas. E para onde você está indo? Quando Nicodemos começa a querer analisar a sua vida, ele faz outra pergunta e pergunta: como pode? Como é isso? Como é esse novo nascimento? Porventura eu vou voltar, vou entrar no ventre de minha mãe e vou nascer de novo? Jesus, explicando para ele, diz: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele faz outra demonstração, mas que Nicodemos, aí é onde ele fica sem raciocínio. E é muito raro quando um mestre fica sem assunto com alguém, porque quando viesse ter assuntos polêmicos naquela geração, as pessoas sabiam a quem procurar para chegar a uma conclusão de raciocínio. Se houvesse alguém em meio à cidade com dúvidas do que significava a lei mosaica, se houvesse alguma dificuldade de alguém chegar a um entendimento do que é a aliança de Deus, de como se explicar a origem, as pessoas iam procurar diretamente aos príncipes das sinagogas. Isto é, Nicodemos está envolvido em meio a eles. Mas só que não é uma pessoa comum que está conversando agora com Nicodemos, e não é uma pessoa cheia de dúvidas. Quem está conversando com Nicodemos é o Criador de todas as coisas, encarnado, mas mesmo ele sendo Deus, não se usurpando ser igual a Deus, mas ali em forma de servo. E quando ele chega para Nicodemos, ele não chega com dúvidas. Por isso Nicodemos é confrontado, porque quem se igualava a Nicodemos se igualava a uma linha de conhecimento de assuntos que viessem ser debatido. Mas quando Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus se encontra com ele com verdade. Eu quero dizer para você que assiste, pode ser a última live que você assiste. Quando Jesus se encontra com você, quando Jesus se encontra comigo, ele se encontra com verdade e com convicção do que ele determinou. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, ele não vem com dúvida, ele vem com convicção de quem ele é e do que ele veio fazer. Ele veio dar uma oportunidade para que você nasça de novo. Se você pesquisar quantas pessoas tiraram a vida, você vai ter uma surpresa, porque elas não podem sair em jornais. Se você pesquisar quantas pessoas deram fim com suas próprias mãos em uma história nela mesmas, você vai talvez se perguntar: o que eu tenho feito para Jesus? Mas os jornais não apresentam. Isso não sai no teu WhatsApp, isso não está no teu Facebook, Instagram, não está, não tem. E eu fico me perguntando, por que não tem? Quantas pessoas tiraram a própria vida? Por que elas chegam a essa conclusão que é melhor tirar a sua própria vida? É porque quando um homem ou uma mulher, quando um ser começa uma história e começa com os passos errados, com decisões erradas, porque cada pensamento errado leva a um comportamento errado. Quem tem comportamento errado em si mesmo é porque os seus pensamentos são errados. Então chega a uma conclusão de uma história falida, uma história de perspectiva sem propósito. E elas, quando olham para a sua história, de como começou e como prosseguiu, elas olham e dizem: não tem motivo de eu permanecer vivo, porque tudo que eu tenho plantado eu estou colhendo, e não são coisas boas.
É aí onde chega a uma conclusão nos pensamentos, e a opressão diabólica, a depressão diabólica chega e diz: bota um fim na tua história, porque não tem como apagar a tua história passada para que você venha escrever uma nova história. Irmão Igor, por que eles têm esses pensamentos? É porque eles não conheceram a verdade que dá uma oportunidade de nascer de novo, de ser uma nova criatura e do passado ser apagado, e eis que tudo faz nova todas as coisas. O Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia. Eu vim aqui nesta noite dizer para você que assiste, dizer para você que ouve: não pare, não bote um ponto final na sua história, porque existe uma oportunidade que talvez você não conhecia, é de nascer de novo. Você pode sim ser diferente, você pode sim ver as coisas diferentes, andar diferente, quando você se encontra com Jesus. Quando você se encontra com Jesus, a primeira coisa que você vê em você mesmo é as suas falhas, é as suas imperfeições, é a condenação sobre você. Sabe por que esta geração que vivemos não se preocupa em se render a um Cristo que perdoa pecado? É porque Ele não sente em vocês a condenação eterna. Quando um homem ou uma mulher sente a condenação sobre si, eles ficam à espera que surja uma esperança, que surja algo que venha fazer com a condenação cair por terra. Nos Estados Unidos existe a penalidade de morte, e homens que são condenados com essa penalidade, eles ficam o resto dos dias de suas vidas analisando como eles viveram, analisando o que eles fizeram, e eles chegam a uma conclusão em si mesmo, que se pudesse eles fariam diferente, mas eles pensam assim porque está posto sobre eles uma condenação que não tem mais volta. Eles ficam analisando e chegam a um pensamento que realmente os que eles fizeram era errado. Sabe por que você não tem pensado sobre o teu comportamento? Sabe por que você não tem parado para analisar a maneira que você tem vivido? É porque você não consegue enxergar em você mesmo condenados. Você não consegue enxergar em você mesmo uma condenação. Eu vim aqui dizer para você que não é Jesus que lhe condena. Eu vim aqui dizer para você que não é Deus que lhe condena. Eu vim aqui dizer para você que não é aqueles que querem Deus que lhe condena. O que lhe condena é o teu pecado, é o teu comportamento, é a tua maneira de enxergar, é a tua maneira de pensar que te leva a uma condenação. É por isso que Jesus permite, e Ele mesmo determinou, que venha haver um novo nascimento. Por que não? Porque senão você não verá Deus. Nicodemos fica com questionamento em seu coração, e Jesus começa a dizer que o vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos responde e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Creste? Como crereis se vos falam das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham uma vida eterna. Jesus explica agora para Nicodemos que o assunto que ele está falando é o assunto que ele viesse crer de verdade. Quando Jesus Cristo diz em verdade, significa que o que ele está falando é mais sério do que o que podemos imaginar. Em verdade te digo. Por isso Nicodemos chega a uma conversa, querer chegar a uma conclusão, mas
Se Jesus conversa isso com Nicodemos, a primeira coisa que surge em Nicodemos é o sentimento de condenado também. E isso era uma coisa que era um pouco até impossível de um príncipe da sinagoga viesse sentir. Como é que é, irmão Igor? É o que você está ouvindo. Por o assunto de Jesus ter confrontado a linha de raciocínio de Nicodemos, pelo assunto de Jesus ter confrontado o pensamento e a teologia que Nicodemos tinha, Nicodemos passa a se sentir condenado, porque essa é a vontade que Jesus quer que o homem reconheça: condenado. Porque enquanto o homem não se encontra na posição de condenado, ele não procura um escape em Jesus, ele não procura perdão, porque ele fica se achando que ele está certo, ele fica se achando que ele já está perfeito. Por isso ele não chega a uma linha de raciocínio que precisa de perdão de pecado. Por isso Jesus coloca no mesmo assunto o motivo da sua vinda. O motivo da vinda de Jesus não é ele dar para você uma maneira de vida religiosa. O motivo da vinda de Jesus não é para ele entregar a você tudo o que você vier pedir a Deus. O motivo principal da vinda de Jesus não é ele abrir seu entendimento de conhecimento para que você venha ter um bom patamar na sociedade. Não. O motivo da vinda de Jesus é porque havia uma condenação sobre os homens. E Deus, quando olhou, Paulo escrevendo em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele declara que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O maior motivo da vinda de Jesus, por ele ter sofrido no meu lugar, por ele ter pregado a verdade, por ele ter sido abandonado pelos discípulos, o maior motivo da vinda de Jesus é porque Deus olhou para você, viu a condenação, viu a sua eternidade aonde ia ser, e ele, por amar você, enviou o seu filho amado Jesus. E na conda é Síria, recantorobia mandarava séria. Aleluia. Eu quero dizer para você, não é porque você tem boas obras que você venha se achar perfeito. Não é porque você tem boas obras que você venha se achar perfeito. Porque quando Jesus diz porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Tenham a vida. Não importa se você passou a noite na madrugada no hospital. Não importa se você passa a noite no meio da rua sem moradia. Não importa se você passa a sua vida toda sem concluir os seus estudos. Não importa se você foi frustrado no casamento. Não importa se você foi esquecido por muitos, foi ferido os sentimentos, não importa. A vida eterna é o assunto principal. A vida eterna é o assunto principal porque ele fala, ele declara que os céus e a terra passarão, mas aqueles que permanecem na minha palavra, esses permanecerão para sempre. Quando Jesus declara o amor de Deus para com o homem, ele começa a especificar a obra de Jesus no versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Muitos de nós temos trazido condenação para os que estão na prostituição. Muitos de nós temos trazido condenação para quem está no adultério. Muitos de nós temos trazido juízo para quem não conhece Jesus. Não precisa você levar juízo para ninguém. A condenação está sobre eles, mas Jesus não veio condenar. Jesus veio redimir os pecados. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Eu quero dizer, esta noite, um exemplo. Na geração de 1698, havia um homem que havia feito várias espécies de crime na época do Oeste. E aquele homem, havia uma condenação sobre ele da morte. E quando ele foi capturado, ele ficou em posição de prisioneiro por questão de tempo. Por questão de tempo. Mas a condenação era de morte. E assim não é diferente da natureza humana no mundo que vivemos hoje. Quem se encontra no pecado, a qual não quer ter um encontro com Jesus, se condena prisioneiro do pecado. Você não entende por que é que o seu comportamento não é correto, é porque você é escravo do pecado. E este homem ficou prisioneiro por algum tempo, mas um conhecido dele sabia sua infância e começou a conversar com um juiz, e ele declarou que o comportamento daquele homem é porque a sua infância não foi boa. E ele criou uma revolta dentro de si, que ele fazia as coisas erradas porque ele era uma pessoa revoltada. E ele merecia uma segunda chance, porque se ele chegasse a sentir perdão, se ele chegasse a olhar para a sociedade e entender que a sociedade havia perdoado ele, aquela pessoa disse que ele poderia mudar o comportamento dele. O verdadeiro comportamento só muda quando a gente sente o perdão de Deus. Enquanto você não sente o perdão de Deus, você vive a vida amargurada. Você vive uma vida depressiva e não entende por quê. É porque você não sente o perdão de Deus. Aquele homem revoltado porque não sentia perdão, o juiz pega uma carta e coloca dentro da Bíblia Sagrada. E a carta estava escrito um alvará de soltura. Aquele homem tinha o perdão da sociedade, mas só que aquele juiz, ele se vestiu como um homem de Deus e colocou a carta de soltura dentro da Bíblia Sagrada. E quando ele chegou na prisão, ele bateu na grade, e ele, olhando para o preso, ele diz: eu posso ter 1 minuto de conversa com você? O prisioneiro olhou para ele, irritado, amargurado, e disse: não, eu estou condenado à morte, eu não tenho para que conversar mais. Quando uma pessoa chega na posição de condenação, ela precisa imediatamente conhecer o perdão de Deus. Porque muitos têm tirado a própria vida, porque eles se encontram em posição de condenados, mas não conhecem o perdão de Deus ainda. Por isso eles tiram a própria vida, porque eles acham que não há nenhuma esperança, não há perdão para o que eles fizeram. Por isso é preciso que o evangelho seja pregado. Por isso Paulo preso pregava, Paulo solto pregava, Paulo chicoteado pregava, porque ele sabia que a pregação da verdade tem poder de transformar e de libertar o homem. Aleluia. Quando ele disse que não queria ter conversa, o juiz olhou para ele e disse: receba este livro. Ele olhou para o juiz e disse: eu não quero, eu não tenho tempo para ler o livro, amanhã eu serei enforcado. O que me chama a atenção é que aquele homem virou as costas para aquele prisioneiro e foi embora. E imediatamente o companheiro de cela olhou para ele e disse: por que você foi tão burro? Por que você foi tão cego? Por que você não parou para ouvir aquele homem? O condenado olhou e disse: não há tempo para mim, eu já estou condenado. Entenda, aquele homem que saiu daqui não era somente um homem de Deus, era o juiz, e dentro daquele livro estava a carta de liberdade para você, de perdão para você. Aleluia. É o que muitos têm feito, têm abandonado o livro que tem a carta de perdão, que tem a carta de remissão de pecado. Aquele homem começou a chorar e entendeu que a sua oportunidade tinha vindo e ele não tinha aproveitado. Aproveite a oportunidade que você tem de se arrepender dos seus pecados, de receber perdão de Deus. E aquele homem escreve uma carta,
E na carta ele declara para todo mundo no dia seguinte: eu não estou morto, eu não estou sendo condenado, eu não estou sendo enforcado por causa dos meus erros. Não foi porque eu fiz vários crimes que eu estou sendo condenado. Nesta manhã eu estou sendo condenado porque o homem veio me perdoar e eu não aceitei o perdão. Eu estou sendo condenado porque eu não aceitei o perdão. Esta geração precisa aceitar o perdão de Deus. Essa geração precisa conhecer o que é perdão de pecados. Porque senão o inferno espera você. Nesta noite essa é a reflexão. Jesus não veio lhe condenar, Jesus não veio passar na sua cara os pecados, Jesus veio lhe perdoar. Não importa o que você fez, se arrependa e aceite a Jesus como seu Salvador. Eu quero louvar a Deus pela minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus.